Ah, olá! Tudo bem? Lucas? Que bom! Olá! Oi, gente! E aí? Estão prontos pra gente conversar sobre os medos? Como é que tá o som? Hello! Como é que tá o som? Tá bom? Estão me ouvindo certinho? Tá tudo certinho? Tô ouvindo bem? Tô passando calorão aqui porque tô sem ventilador. Ah, vou chamar aqui o Rodrigo. Ok, tô chamando o Rodrigo aqui. O som tá ótimo. Obrigada, Lucas. Oi, Rodrigo. Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo? Então, né? Tá super atividade aí nas lives. Saiu de uma Sim, agora. é a segunda de hoje. E a live que eu fiz foi sobre medo e sobre. Só que de uma forma diferente. O tema foi ligado à relação em família. Foi mais uma questão de autoconhecimento, lidar com perdas de familiares, Ah, aceitação. tá. Mas também medo. É. E aí? Se apresente aí, então, pro pessoal que não conhece você. Meu nome é Rodrigo Rocha. Eu trabalho com constelação familiar desde 2012. A diferença é que eu foquei em constelação de 2 anos para cá. Antes eu fazia tudo, quem faz tudo não faz nada. Então, uh, bom, eu tenho uma busca por autoconhecimento que me acompanha a vida toda. E a partir de 2011 eu comecei uma transição. Eu fui funcionário público por muito tempo, no total 17 anos. E eu pedi demissão em 2017. Daí, a partir de 2018, 2019, eu passei a trabalhar com constelação exclusivamente. Antes eu fazia várias coisas, inclusive ser funcionário público. E é isso, eu tenho uma empresa que é o Constela SP, eu ensino constelação familiar e vários cursos de aplicação de constelação familiar, e também tem um curso de inteligência emocional para concurso, para lidar com medo de errar, que a Ellen fez, né, Ellen? Então, eu tava fazendo uma tarefa aqui, minha lição de casa, vendo seus cursos. Gente, eu sempre aviso, porque eu tô olhando pra baixo pra ver meus rabiscos aqui, tá? Seguir meu roteiro certinho, não fugir muito do negócio aqui, do assunto. A primeira coisa que eu quero começar a contextualizar, eu achei muito bacana que o Rodrigo estava conversando, e ele tem uma história muito similar à minha, né, em relação ao medo, e provavelmente vocês vão se identificar com uma dessas histórias, que a mim, inclusive, foi a minha primeira viagem internacional, né? Eu sempre estudei em escolas brasileiras, tradicionais, e sempre gostei da língua, aí achando que eu ia arrasar, né? Quando chegou lá, deu aquela, aqueles bloqueios todos, não tá ótimo, aqueles bloqueios todos, medo de falar alguma coisa. Foi uma viagem assim não muito proveitosa, porque eu fiquei um mês na Califórnia e eu fiquei praticamente quieta, assim, porque eu percebi que o que eu achei que eu manjava muito, na verdade eu não manjava, né? Porque eu tava me preparada, eu sou muito boa em gramática, sempre estudei gramática nas escolas, né? E na hora de encarar ali a vida real, e aí, né? Como é que faz se não tem o treino específico, né, para lidar com esse tipo de situação? E aí foi quando eu decidi morar mesmo lá fora, né, para ter esse contato mesmo, essa prática e perder o medo, né? E a primeira vez que eu
pisei na Austrália, que eu morei lá um ano, eu falei com o diretor, e eu lembro que ele parecia um pato falando, que eu não entendi nada, absolutamente nada, sabe? E aí ele me colocou num nível lá com os coreanos, que não sabiam de nada. E aí eu fiquei assim, uma semana lá nesse nível e fiz uma prova lá, que eles sempre têm as provas semanais, e tirei 99% da prova. O pessoal não conseguia se comunicar lá na sala, né? E aí eu fui e conversei com o diretor, me identifiquei com essa história, Rodrigo, depois você conta pra gente. Fui lá, conversei com o diretor, né? Falei assim, olha, né, daquela minha maneira, eu quero um nível mais alto, porque eu quero me comunicar, né? E aí foi quando ele me passou para um nível mais avançado, eu consegui mais me desenvolver com o pessoal, que eu comunicava melhor e tal. Enfim, essa aí é a minha história com os mídias. Conta pra gente a sua, Sim, a primeira viagem que eu fui, que eu fiz foi para a Austrália, para Sydney. Eu não falava nada de inglês. Eu escrevia mal, mas assim. E, mas foi interessante, porque apesar de. Eu tirei o fone. Apesar de eu. Tá me ouvindo? Eu esbarrei no fone de ouvido. Consegue me Tamo ouvir? ouvindo, tamo ouvindo. Tá. Apesar de eu não falar nada, eu consegui me virar. Então foi a minha primeira viagem que me mostrou que eu sobrevivia. Mas, e aí quando eu voltei, em 2006, eu fiquei só 3 semanas. Foi mais para poder me superar. Mas a viagem que me deixou mais confortável porque eu passei a ouvir melhor. Eu não entendia o que eu ouvia em inglês porque eu não falava com a pronúncia certa. Então, se eu não falo na pronúncia certa, eu não ouço do jeito certo. Daí, em 2012, 6 anos depois, eu estudei esses 6 anos de inglês, eu fui para a África do Sul, para uma escola, achando que eu já estava sabendo, né? Pensei, 6 anos que já estudei, e eu tenho facilidade com gramática também. Quando eu cheguei na escola, eles estavam dando a mesma aula que eu tinha aqui, e não o que eu queria, lá eu queria desenvolver pronúncia e conversação, e de repente tinha que fazer exercício e falar do exercício. Falar do exercício não é falar, eu quero usar o idioma. Daí eu falei com a professora, ela falou, se você falar com a diretora, não foi simples, eu precisei insistir, eu precisei dizer que eu não tinha ido para lá para ter aula que eu podia ter no Brasil, ou seja, aula onde eu tinha que ficar resolvendo exercício durante a aula, não. Eu quero usar o tempo para falar durante a aula. E daí eu consegui trocar 30 horas, 30 aulas na semana por 10 aulas, 2 aulas por dia, de aula particular, onde eu escolhi o tema e era focada em eu aprender a pronunciar. E foi muito curioso, que quando eu aprendi a pronunciar, eu passei a ouvir. Quando eu voltei da viagem, eu passei a conseguir assistir filme e conseguir entender melhor. Ainda hoje, ainda estou melhorando. Hoje eu consigo assistir filme sem... eu só vejo filme no áudio original, áudio em inglês, e com legenda em inglês. Quando é muito rápido, eu coloco a legenda para poder identificar o que é e acompanhar o que está acontecendo na história. Eu falo francês e espanhol também. E eu fui para a França estudar francês 2 vezes. Uma vez em Nice e uma vez em Paris. O que me chamou a atenção, né, na história quando você contou, a diretora ela não estava errada, né? Que a gente falei, não, ela não estava errada. Ela explicou o método, verdade. Ela falou, Então, são sete habilidades para desenvolver escrita, ortografia, gramática, tudo mais, e as 2 últimas eram conversação e pronúncia. Eu falei, então, eu quero só as 2 últimas. As outras eu fiz, mas já esqueci. Não vai ser 5 semanas com esses 5 competências que vai fazer diferença na minha vida. porque as escolas aqui no Brasil não focam nas 2 habilidades, né? Nas outras habilidades. É mais gramática, né? E o mais, Gramática, é, e o mais importante é usar o idioma, porque se não usa, a minha experiência eu gosto de idioma. A minha experiência com o idioma é que o idioma é como uma arte marcial, é uma linguagem, claro, é uma linguagem, mas uma linguagem física, tem que ser aprendida pelo corpo, não adianta memorizar, não adianta lembrar de regra, se não tiver na fala, não adianta, porque é para usar, não adianta então escrever num livro. E aí, Rodrigo, quando eu estava pesquisando aí sobre o assunto, né?
Eu achei uma palavra assim muito estranha. Se chama xenoglossofobia. Você conhecia essa antes? Não? Não conhecia? Não, não conhecia. Xenofobia, Xenoglossofobia. xenofobia eu conheço. Xenofobia é medo de estrangeiro, né? Então, existe uma palavra para falar o medo de um outro idioma. Xenoglossofobia, um sentimento de insegurança, nervosismo, ansiedade, apreensão que uma pessoa tem ao aprender a segunda língua. E aí, quais são as consequências, né, desse medo? Né? Todo mundo tem que lidar, né? No menor ou maior grau, né? Tem que lidar. E qual a consequência de não lidar com isso, né? De tipo, eu tenho medo, tá tudo bem. O medo, ele altera a baixa autoestima, perda na confiança de que é capaz, redução do nível de participação em aula, eu já vi muito, bloqueio mental, que é a trava, acontece demais, o desinteresse, esquecimento e, por último, a desistência total do aluno. Então, é só por isso que a gente tem que aprender a lidar com isso, mais nada, né? E aí me conta, Rodrigo, você com uma vasta experiência aí, com vários alunos, como é que Ah, você tem uma lidar coisa, com isso? tem uma coisa que eu não falei. No tempo que eu estudei inglês no Brasil, nos 6 anos, eu não ficava falando durante a aula. Me sentia inseguro de falar. Eu só falava quando, por exemplo, eu morei em Manaus 3 anos. Lá eu Uhum. estudei os 3 anos, fiz curso de inglês lá e tinha muito estrangeiro em Manaus. Tem muito estrangeiro. Então eu conhecia alguns e saía para ficar conversando em inglês. Ou seja, com alguém que não falava português, eu falava inglês. Não tinha vergonha, porque, sei lá, porque eu falava mais inglês do que eles falavam português. E foi isso que me ajudou a me desenvolver, me forçar a falar. Mas é curioso que na sala eu não falava, porque na sala tinha outros brasileiros, sei lá, meu julgamento. Mas a questão de lidar com medo, a questão mais importante em relação ao medo é que o medo faz parte da vida, o medo é uma parte essencial da gente e ele quer que a gente. A necessidade por trás do medo é proteção, segurança, apoio. Quando a gente olha para a necessidade por trás do medo, fica mais fácil de lidar. Primeiro, é importante perceber que o medo é a nossa criança com medo. Então, é uma parte minha que tem medo de ser ridicularizado. O que é o medo de falar um outro idioma numa sala? Eu entendo bem disso porque eu passei por isso. Tinha aula que eu chegava eu chegava mudo e saía calado. Porque na hora de falar, tipo, porque era muito chato também, convenhamos. Eu tive algumas aulas legais. As aulas mais interessantes eram aulas mais dinâmicas, quando o professor passava um vídeo e sem legenda e ficava perguntando o que está acontecendo ali. E depois colocava a legenda, ou seja, por camadas a gente ia percebendo uma cena. Então, Uhum. as aulas mais dinâmicas, eu participei, Quebrava, mas eu não tive aula que eu participei mais. quebrava aquela tensão, né? Dava Ah, uma relaxada, sim. né? Agora, uma aula convencional, onde você chega, resolve o exercício no livro e depois fala do que resolveu no livro. Ou você chega e tem que falar do que foi o final de semana, pro grupo Uhum. todo. Ou seja, Uhum. poderia ser tipo, em dupla, depois compartilha, ou seja, poderia se criar um ambiente de confiança. Isso é bem importante. Quando se trabalha com Sim. as emoções, é importante criar um ambiente de segurança. Como se cria isso? As pessoas se olhando e as pessoas se expressando e se conectando. Quando cada um chega, fica num canto, ninguém se conecta, não tem nenhuma dinâmica para quebrar o gelo. Tem Uhum. vários exercícios de dinâmica de grupo, ou seja, se buscar no Google, acha vários. Mas isso ajuda a Uhum. criar um ambiente na sala de aula, a conexão entre as pessoas e para lidar com o medo de se expressar, porque no fundo o medo de falar o outro idioma não é do idioma, não é o idioma o medo. O medo é de errar, de ser ridicularizado, de ser julgado, mas tudo está dentro da gente. É a gente que está. O julgamento é da pessoa que tem medo do julgamento. Às vezes os outros nem se importam. Pode acontecer, claro, de ter alguém que vai ridicularizar, mas e aí? Se eu não tiver a dor, se eu me aceitar do jeito que eu sou, não vai doer quando alguém tentar ridicularizar. Então, mas só para resumir a ideia do medo, é importante entender que o medo faz parte da gente e que rejeitar o medo faz ele aumentar. Formas de rejeitar o medo é fugir do medo.
Se eu tenho medo de falar, de falar na aula, de me expressar, e eu não faço isso, aumenta. Você tá ali, você comentou as consequências, né? A pessoa participa menos ainda. Porque se eu tenho medo e eu não lido com ele, a tendência é que eu me isole. Uhum. Se eu tenho medo, então duas formas de lidar com medo. Uma é paralisar, os três Fs. Fugir, para congelar, ou lutar, né? Que é o flight, fly ou fight. Uhum. E então, bom, é isso. O medo precisa de aceitação. O medo não é um problema, o medo não é errado, o medo é uma parte nossa, e quando a gente aceita o medo, ele diminui. É o contrário. É o contrário do que a gente faz. A gente tenta fugir do medo, ele aumenta. Quando a gente aceita o medo, ele diminui. É isso. Interessante, interessante. Na última live que eu fiz, né, eu dei um spoiler pro pessoal. Não sei que assunto que a gente estava entrando, né? E eu aprendi isso com você, né, Rodrigo? Eu entrei nessa questão do medo, né? Eu falei, gente, medo é normal acontecer, é um sentimento que todo mundo sente, menor ou menor grau. O negócio não é rejeitá-lo, né? O negócio é a gente tentar lidar com ele da melhor forma possível, né? E eu vou dar daqui a pouco umas dicas de como que a gente pode fazer isso, né? O que que você fala, Rodrigo? O que que é as dicas aí que você pode dar? Como... Então, uma dica importante que já traz resultado, inclusive se fizer agora, é pensa no medo como você, criança, com medo. Então, é como se, por exemplo, se eu sinto medo, e eu sinto medo, medo é normal, eu preciso pensar que é a criança em mim, é o meu eu, criança, que está com medo. Então, se eu pensar no meu medo como o eu, criança, com medo, o próximo passo é reconhecer esse medo. E eu dizer para minha criança, eu vejo que você está com medo. Daí eu respiro, a respiração ajuda a conectar com as emoções. E a partir daí eu digo, eu vejo que você está com medo e está tudo bem sentir medo. Quando tem esse reconhecimento do medo e que está tudo bem sentir medo, o medo diminui. Simples assim. Depois, o medo quer proteção, quer preparação, ou seja, o medo quer algo positivo. Quando a gente olha para o positivo do medo, que é preparação, proteção, apoio, pensar antes de agir, quando eu reconheço isso, agradeço ao medo pelo positivo que ele traz, ele também diminui. E por último, eu posso imaginar que eu abraço a minha criança. Literalmente, de me abraçar e pensar que eu estou acolhendo a minha criança. E dizendo para ela, eu aceito você, você é bem-vinda na minha vida. Então, esses três passos. Olhar para o medo como a nossa criança com medo e reconhecer que está certo sentir medo, agradecer ao medo e, por último, acolher o medo. Dar boas-vindas para ele. Esses três passos diminuem o medo no mesmo instante. Se alguém fez enquanto eu falava, já pode ter sentido, porque é isso. É isso que eu faço nas sessões. Eu atendo com sessão presencial e online de constelação. Quando o tema é medo, é isso que a gente faz. E aí já diminui. Quando não diminui, depois de fazer esses três passos, a gente olha para a relação com os pais. Porque muitas vezes os pais também têm medo, porque todo mundo tem medo. Medo é normal. Então, quando se reconhece que os pais também têm medo, deixa a parcela do medo com eles, às vezes os pais, na tentativa de criar os filhos da melhor forma possível, usou o medo para isso. Olha, é perigoso, você precisa tomar cuidado.
ficha. Ah, congelou desse lado aí? Eu continuei falando. Você voltou agora, né? Ei, será que foi aqui? Você continuou falando? Não, eu tava falando aqui, mas eu acho que o meu que. Então nós dois estávamos falando junto. Para mim, estava aparecendo que você estava carregando. E o meu estava normal, então eu O meu continuei também, tava falando. parecendo que você estava carregando. E eu aqui, oi, oi. Então os dois ficaram falando juntos. Eu completei. Eu falei que o medo precisa olhar com aceitação para si mesmo e pensar no medo como uma criança. Depois eu falei que os pais também podem ter medo, porque o medo é normal, mas às vezes o medo está em excesso. O medo não aceito fica aumentado. O medo aceito fica do tamanho certo e protege. O medo rejeitado, ele amplifica porque ele quer ser ouvido. E às vezes o medo está na família. Às vezes a família tem um medo por acontecimentos do passado. Daí é importante olhar. Aquilo que a gente tem medo é aquilo que mais atrai a nossa atenção. Então, se a gente proativamente olha para o medo, pensando que é a nossa criança com medo, e tem essa intenção de deixar com a família o que é deles, ficar só com o que é seu, isso tem um efeito muito grande em diminuir o medo e aumentar a confiança para se expor, para falar mais. Alguém fez o exercício aqui que o Rodrigo tava apontando, gente? Como é que vocês sentiram? A Claudinha falou: Eu tenho esse medo com espanhol. Passei um ano morando no Chile e aprendi frases prontas e só. A Érica, eu esqueço muito quando estou nervosa. Dá um bloqueio total, né, no nervosismo, né? Não tem jeito. É respirar, né, A Rodrigo? dica, a dica para o nervosismo é fala do nervosismo. É que as pessoas tentam ignorar o nervosismo. Isso, inclusive, é uma dica de oratória. Eu já fiz curso de oratória, ano retrasado, 2019. Uma das dicas para quando você vai falar com o público é falar de como você está se sentindo. Se você falar, porque quando você vai se expor, você vai ficar nervoso. Por mais tempo que você tenha falando em público, é normal sentir, a gente é humano, a gente sente. Então, quando você sobe num palco, quando você está na frente de uma plateia e você sente a perna bamba, sente o corpo suando, frio, quando você fala disso, quando você dá boas-vindas a isso e você integra isso no que você está vivendo, a ansiedade passa. Falar Alguém é já tipo, experimentou gente, fazer isso? eu tô nervosa, tá? É isso? Gente, eu tô Isso, nervosa. é falar, É mas não só falar verdade. nervosa. Não só falar nervosa, falar do corpo também. É que nervosa, ainda assim, é um nome, né? Mas o que é o nervosa? Qual é o sentimento? Qual é a sensação? É quente, frio? A perna fica Quente, bamba? Exato. quente. Se falar das sensações no corpo, do calor, da perna bamba, do suor, se você falar das sensações, você está levando a atenção para o momento e você está incluindo o que você está sentindo. Na hora passa. Se não passar, vai ficar mais fácil de lidar, mesmo você sentindo. Uhum. Esparrei de novo. A tenho medo de falar errado. Nossa, que observação boa de criança interior que tem medo, né? Gente, se tiver alguma pergunta aí, a gente vai lendo. Érica, sim, eu já fui julgada e me senti péssima. Eu tava lendo, enquanto eu tava fazendo até uma pesquisa sobre o assunto, porque todas as lives que eu entro, eu faço uma pesquisa pra ver o que o pessoal tá falando e tal. E eu vi uma reportagem sobre a Regina Casé. Eu não sei se vocês ouviram, não sei se você sabe, Rodrigo. Teve, acho que foi na abertura da Copa, ela falou alguma coisa e foi super julgada pelo jeito que ela falou. E aí o pessoal ficou, meu, se a Regina Casé fala desse jeito, ela que é artista, ela que é isso, ela que é aquilo, imagina eu, né? Então tem um julgamento pesado também, né, Rodrigo, das pessoas. Sim. E o julgamento maior está dentro da gente. Tem uma coisa especial que é assim, ó. Quando a gente se aceita, os outros aceitam a gente. O julgamento sempre é nosso primeiro. Eu só vou me incomodar com o julgamento dos outros se eu já tenho o julgamento. Entendeu? Quer ver uma coisa? Para quem tem dificuldade de se expressar, experimenta fazer curso de palhaço. Eu já fiz vários cursos de palhaço para lidar com a minha exigência comigo mesmo. E o palhaço, no teatro, eu me refiro ao palhaço de teatro, não de circo. Nada contra o de circo. É que os cursos que eu fiz foram de cursos de palhaço de teatro, curso de clown.
A primeira coisa do curso do clown é presença no momento. Você ocupa um espaço e você é o que está ali. Aceitação. E o palhaço usa o erro, usa o ridículo como jogo. Então, a linguagem do palhaço traz muita facilidade em a gente ser quem a gente é. Olha que interessante, no fundo a gente é palhaço, só que a gente não aceita. O palhaço assume que é palhaço, pronto, fica em paz. Então, Até o desenvolvimento da criança, ela é melhor porque ela não tem julgamento, ela se joga, né? Ela não tem essa barreira que a gente cria, né? Essa coisa, não, não pode errar, não pode isso. A criança só vai experimentando, né? E é nessa fase que desenvolve muito rápido, por causa disso. sim, quando a gente cria um ambiente de confiança na aula, eu dou vivências. Vivências são treinamentos vivenciais, ou seja, o objetivo é trazer uma mudança emocional. Então, eu ensino constelação, mas o que eu mais gosto de fazer, também gosto de ensinar constelação, mas eu gosto de ensinar de uma forma vivencial. E uma coisa importante para isso é criar confiança. Como que cria confiança? Trazendo exercícios onde as pessoas vão se conectar com o exercício e vão se conectar entre si. Depois disso, fica mais fácil para as pessoas se exporem. Às vezes, a dinâmica pode ser de apresentação, onde um apresenta o outro. Ou seja, tem muitas formas de criar uma dinâmica que às vezes toma 5, 10 minutos, 15 minutos da aula, mas cria um ambiente de confiança que vai ajudar nessa liberdade para se expor, independente dos julgamentos. É quase como se desse, quando a gente dá espaço para a nossa criança, como que a gente dá espaço para a nossa criança numa aula? Através do jogo, da brincadeira. A Então, Cláudia, a ela nossa... vai falar gamificação. Cláudia. Eu dou mais aula particular, sabe? Face to face, um a um, né? E eu crio uma conexão muito bacana com meus alunos. Eu não considero meus alunos alunos, sabe? Eu considero eles Sim, amigos. Eu falo de um jeito assim que deixa eles à vontade, dou liberdade. Eu tava tendo uma aula agora com o Fábio, que não tá aqui, deixa ele. Que, tipo, ele tem toda a liberdade de brincar, sabe? A gente tá fazendo uns exercícios de repetição. E ele tava fazendo com uma voz mais assim, engraçada, imitando a mulher, e tudo bem, sabe? Eu tô ali checando a pronúncia dele, só isso, mas ele pode brincar, e é até legal que brinque, né? Que fica uma aula gostosa, passa rápido e não existe bloqueio, sabe? E ele tá voando, o Fábio tá voando, ele não tá aqui, que pena. Porque, assim, a gente brinca e vai, a aula passa muito rápido e ele tá adorando. Eu fico feliz com isso. Love you, teacher. E, bom, você tem mais alguma coisa para falar? Mais algumas dicas pra gente? Tem um curso, né? O Rodrigo estava até dando ah, uma olhada. sim. Eu sei que o objetivo de eu participar é falar do medo, mas a minha experiência aprendendo idiomas é que eu aprendi errado primeiro, porque eu lia inglês do jeito que eu falo português, então eu não pronunciava certo. Então uma coisa que eu aprendi que se eu soubesse no começo era nunca pronunciar uma palavra em inglês se eu não souber a pronúncia correta. Não adianta tentar usar a lógica. Muitas vezes eu tentava usar a lógica e tentava adaptar uma palavra que eu conhecia para uma que eu não conhecia, mas não funciona assim. Cada palavra tem um jeito muito peculiar de pronunciar e precisa saber como que um nativo, como que se pronuncia a palavra do jeito certo, não do jeito que a gente deduz a partir do português. Então esse foi um aprendizado para mim muito importante que eu só aprendi mais tarde, eu aprendi anos depois, que eu já soubesse isso no começo. E outra, as sílabas não seguem a mesma lógica. Como em português a gente tem lá a vogal define sílaba em português, então no geral. E aí isso não funciona no inglês. Então a gente precisa saber o número de sílaba porque é o número é o número de sons na palavra. São coisas simples que eu aprendi depois de 6 anos que facilitou. E se eu soubesse isso no começo teria sido muito mais fácil, porque eu aprendi errado. Eu aprendi a ler do jeito que eu falo português, ou seja, muito mal, tentando mais ou menos. E quando eu entendi que o principal é a pronúncia, porque se você não pronunciar corretamente, ninguém entende, e você também não entende o que as pessoas falam. Quando eu fui para a Austrália também, em 2005, eu não entendia nada do que as pessoas falavam, nada, nada. Depois de 3 semanas eu comecei a entender. Tem uma coisa curiosa. Quando eu estava em Sydney, eu comprei o bilhete de trem e eu comprei o bilhete para uma semana. Eu não tinha entendido
que era para usar só de 2 estações. Eu estava num bairro chamado Kempsey e as aulas eu tinha no centro, no Círculo Aqui, Círculo Aqui. Então, eu comprei o bilhete e era só para usar nessas 2 estações. Eu não tinha entendido isso, porque eu não conseguia entender nada do que eu ouvia. Mas eu passava o bilhete pela catraca, em outra estação, ele passava. Só que dava erro. Eu achava, deve ser problema do bilhete, eu empurrava. Só que na terceira semana eu comecei a entender. Andando todo dia de metrô, eu comecei a entender. Aí eu percebi que eu estava fazendo errado todo dia. Que o bilhete era para eu usar só naquelas 2 estações. Eu não consegui mais fazer isso. Aí eu comprei o bilhete que dava a possibilidade de entrar e sair em qualquer estação. Mas, ou seja, só depois de 3 semanas que eu comecei a entender os avisos que davam no trem em inglês. Mas aí eu já estava indo embora. Então, a minha experiência com o inglês foi essa. Quando eu aprendi a pronunciar do jeito certo, eu passei a ouvir. E aí ficou mais fácil. Aí eu passei a aprender inglês. Daí eu fui para os Estados Unidos 2 vezes fazer curso de marketing, por exemplo. Um curso de 4 dias, eu fui 2 vezes. Isso já foi 2015 e 2016. E me virei. Eu estava inseguro. Eu estava lá inseguro, porque era um curso aberto para qualquer pessoa. E não tinha um pré-requisito de ter que dominar o inglês. Eu estava lá, mas será que eu vou ouvir? Ou seja, até em 2015 eu não estava confiando se eu entendia ou não. Mas consegui entender. Tinha coisas que eu não entendia, mas eu conseguia perguntar para alguém. O que ele falou? E aí me explicavam. Esse Então, nervosismo do novo, né? É normal também. isso. E a exigência. Acho que para mim, no meu caso, é a exigência. A minha exigência comigo mesmo é o que mais dificultava. Quando eu aprendi a aceitar o que eu estava sentindo ou aceitar... É porque quando eu me julgo, eu julgo que eu não sou bom o suficiente. Isso que é insegurança, isso que é o medo de errar, o medo de ser julgado. Então, eu não me permito usar. Eu não me permito me expressar. Quando eu começo a me aceitar, fica mais fácil. Inclusive eu lancei uma pergunta no Instagram, no meu Stories, ontem. A primeira pergunta era: qual é o seu maior medo no inglês, de errar? Foi assim, disparada. E a segunda, qual é o seu maior bloqueio, que é a insegurança. Que assim, Interessante. a insegurança foi mais, mas foi meio que empatado assim, não foi muito disparado das outras opções, mas de errar assim foi disparado. E se pensar, por trás do medo de errar, é o medo de ser julgado, que é o medo da rejeição. Que, na verdade, no fundo, cavando mais, é o medo da tristeza. A gente tem uma tristeza. Todo mundo tem uma tristeza. Faz parte da gente igual o medo. Tristeza, raiva e medo são emoções básicas. Então, quando eu erro, eu entro em contato com a minha tristeza. Por isso que eu não posso errar. Se eu aceitar a minha tristeza também, o mesmo que eu falei do medo serve para a tristeza. Se eu aceito a minha tristeza, eu consigo me permitir errar. Porque se eu errar, eu não sinto essa dor. Então, no fundo, o medo de errar tem a ver com a rejeição da tristeza. A não aceitação da tristeza. Se você escolhe olhar para a tristeza, pensando nela como a sua criança que está triste, e você fica do lado dela, dá o acolhimento que ela precisa, quando você faz isso, o medo de errar diminui. Ou até desaparece, porque você ficou do seu lado. Você acolheu a sua criança que está triste, e quando a gente erra, a gente entra em contato com a tristeza, logo a gente foge do erro para não ficar triste. Porque a tristeza é uma dor, e a gente não consegue lidar com ela, por não aceitar. Quando aceita, a tristeza passa. Mas ela, de certa forma, o medo, né, que a gente está focando, ele sempre vai existir, né? De menor grau ou maior grau, né? É que eu conectei o medo com a tristeza porque o medo é medo da tristeza. Entende? A tristeza é a emoção mais básica. Essa é uma emoção por trás de tudo. E o medo quer proteger da tristeza. É medo de ficar triste. Medo de errar, porque errar é ficar triste. Entendeu? Medo de ser julgado, porque ser julgado quer dizer desconexão das pessoas, que leva à tristeza.
Então, se pensar, a emoção mais profunda, mais essencial e mais mal entendida é a tristeza. Ela que a gente precisa acolher. A gente precisa pensar na tristeza como nossa criança. Quando a gente dá acolhimento para a nossa criança, pronto, muda. A tristeza diminui. Pode não resolver totalmente a tristeza, porque, claro, pode ter várias experiências de tristeza, os pais também podem ter tristeza. Mas quando a gente aceita a nossa criança triste, aí quando a gente se coloca do lado dela, dá escuta, dá apoio, a tristeza diminui significativamente. E aí pode errar. Quando a gente aceitou a tristeza, a gente pode errar. Porque errar significa ficar triste para qualquer pessoa. A diferença é que não é mais a dor gigante antes, que parecia que ia explodir a gente. Agora é errei. Ok? E se a gente aceitar o erro, pronto. Aceitou o erro. E quer ver uma coisa do palhaço que é muito interessante? O jogo do palhaço é errar. Quando você erra, você está em jogo. Quando você acerta, você perde. É muito curioso a lógica. Eu lembro de um curso de improvisação e palhaço que a gente ia jogando a bola um para o outro. A bola caía, porque estava longe. Só que quando você errava, você ia para o outro grupo e lá começava a jogar de novo. Não era errou, perdeu. Errou, saiu do jogo. Não. Errou, entrou em outro jogo. Aí você começava a jogar lá. Quando o ganhador, que foi o melhor, que conseguiu ganhar sempre, ficou por último, ele ficou sozinho. Eu achei muito legal isso. O ganhador, que foi o que acertou tudo, ficou sozinho. Ele é o único ganhador. Enquanto isso, todos os outros que erraram estavam do lado brincando, se divertindo. Eu achei muito legal essa metáfora e essa dinâmica. É interessante. Porque errar é do ser humano, né, Rodrigo? Todo mundo erra, gente. Errar é aprender. Exato, como ela falou, como a Elo falou. Exato. E se pensar, a aprendizagem depende do erro. Quer ver uma coisa interessante que as pessoas esquecem? A educação tradicional parece que... Bom, é que o nosso sistema de educação pune o erro. Quando você começa com 10 de ponto máximo e cada questão que você erra, você vai perdendo ponto, o que a educação está fazendo é treinar a gente na punição, no erro. Mas se você pensar no empreendedorismo, o princípio da startup enxuta é que você precisa errar rápido. Erra rápido porque errar é aprender. Você cria um produto, lança no mercado o mais rápido possível, o mais simples possível também, testa ele, valida, e aí você tem o resultado que você quer para ajustar. Ou seja, quanto mais rápido você errar, mais você aprende, mais você ajusta e mais você adequa ao mercado. Ou seja, a educação que a gente teve é o contrário do que a gente precisa. Tem que virar essa chavinha, né? Olhar com olhos positivos, né? É um trabalho muito interno, né, Rodrigo? Exato, de autoconhecimento. E autoconhecimento, eu sou suspeito para falar, porque o autoconhecimento é muito importante para mim desde sempre. Eu vim com esse chip. Uma vez, tem uma coisa curiosa para comentar. Eu nasci numa cidade pequena no Rio de Janeiro, chama Paracambi, e aí eu encontrei um colega de infância. E quando a gente estava lá na 8ª série, ele me indicou um outro colégio que tinha um concurso. A gente estudou junto, eu passei, ele não. E a gente estudou um dia só, um final de semana. E aí eu fui para esse outro colégio, e depois estudei para um outro, e depois eu fiz um concurso e saí do Rio de Janeiro, fui para Campinas, etc. A questão mais curiosa que eu encontrei ele depois, ele virou para mim e falou, você gosta de estudar, né? Eu falei, eu gosto. Aí ele virou, isso é injusto, não vale. Eu falei, mas como assim não vale? Aí ele falou, não vale, você gosta de estudar. Mas como assim? Depois eu entendi o que ele estava dizendo. Ele não gosta de estudar, então não era justo ele concorrer comigo, ou seja, fazer o mesmo concurso que eu, onde eu gosto de estudar e ele não. Mas eu, sei lá, eu fiquei tipo, mas eu, ele pode aprender a gostar. Mas eu achei curioso isso, da visão do... A gente pode aprender a gostar. Às vezes, a gente acha que não gosta de algo porque a gente teve uma experiência negativa no passado. E se eu escolher aprender a gostar do que até então eu não gostava? Todo mundo tem a experiência de aprender a gostar de algo. Então, comida, por exemplo. Se pensar em alguma comida que antes não gostava. Eu não gostava de sushi. Até 2005. Tinha provado uma vez, achei horrível. Hoje eu compro no fim de semana. A gente aprende a gostar. Até. É hábito, aprender hábito, exato. É isso mesmo.
Eu até me identifico até com esse mundo do concurso, né? Que eu já estudei bastante. E eu lia muito livros e contato também com muito professor, que dá dica, enfim. E o pessoal fala muito isso da mudança do mindset. Que se você sentar para aquilo, né, que você precisa estudar, já falando, ah, não, não gosto, odeio, meu Deus do céu, você já cria todo um bloqueio mental, né? Ah, não, olha, não entra na minha cabeça, que horror. Então, os professores, né, os livros que eu li também, falam muito de olhar para aquilo, mesmo que você não goste, no fundo você não gosta mesmo, mas você olha e fala, não, eu gosto, é bacana, mesmo sendo mentira, você manda essa mensagem positiva para o seu cérebro, para criar esse desbloqueio, porque quando você já entra bloqueado, meu, não entra, né? Porque já tem um bloqueio aqui, passa pros cantos, né? Mas não entra. Faz total sentido. Até para correr. Quem corre, por exemplo, se falar, tô cansado, vai estar cansado, vai ser muito ruim. Quer ver, subida. Ninguém gosta de correr subida. Mas se alguém vê uma subida e fala, nossa, uma subida, vou morrer, pronto. Vai ser muito pior. Se uma outra pessoa falar, nossa, vou me exercitar mais, porque vou ganhar mais força, a experiência fica diferente. É. E Realmente, o mesmo que a se você gente não gosta, você já fala, fala, não, subida é da hora. Mesmo se não gosta, subida é da hora. Subida é da hora, vai passar mais rápido. Sabe? Quando você vê, né? você já chegou. Entendeu? Essa mudança de mindset é muito importante também. É, né, Érica? Eu trabalho muito com a Érica sobre isso. E aí eu vou entrar um pouco então nas minhas diquinhas aqui que eu separei para vocês, né? Apesar que a do Rodrigo já mandou muito bem, né, Rodrigo? Mas como é que eu lido isso em aula, né? Eu já crio esse ambiente amistoso, divertido e tal. E primeira coisa, treino, gente. Treino. Quanto mais você treina, mais aquilo se torna um hábito para você. Então o medo acaba passando, porque você acaba enjoando daquilo, de tanto que você treina, de tanto que você vê, né? Isso já não tem mais graça. Quando é o novo, a gente cria todo esse sentimento, né? De ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. E nem na minha live, inclusive foi isso que eu falei pro pessoal, né? Na minha live de entrevista, preparem antes. Não chega assim, não, uma semana vou lá e vou me preparar. Não, gente, já começa a se preparar. Se você começa hoje por uma coisa que pode acontecer em 2 meses, ou em 3 meses, ou em 4 meses, sei lá, o tempo que for, você tem muito mais tempo de se sentir seguro, né? De treinar, praticar. Então, o treino, a prática é muito importante. E sempre voltado ao seu objetivo, né? Não, meu objetivo é me desenvolver para o trabalho. Então, pega o vocabulário, pega as situações voltadas para o seu trabalho, tá? Ah, é para entrevista. Pega as situações e voltadas para entrevistas. Se familiarize com aquele ambiente. Já não cria aquele pânico inicial, tá? Outra coisa é R, né? A gente já comentou R. R, errar humano, é assim que a gente aprende. Professores erram, eles erram. Gente, pergunta: vocês não erram no português? Quantos erros de português a gente vê por aí? É, ainda chega, mais quando grava, ainda mais quando grava vídeo. Fala assim plural, gente, isso é usa o a verbo no gente erra. singular. Entendeu? A gente erra no português, vocês querem ser perfeitos no inglês? Não tô entendendo, sabe? Então, let it go, sabe? Tipo, imagina, o português você não vai ser perfeito e no inglês também não. E os nativos também não são perfeitos. Eles têm mil e um erros. Se você pergunta para eles coisas gramaticais, eles nem sabem. Nem a gente mal sabe as nossas gramáticas em português. Entende? Então, é normal errar. Ah, aí é a mudança de como você olha a realidade, né? Todo mundo erra. Acabei de comentar aqui. Tem um parceiro de estudo, um professor que faça você se sentir mais à vontade também ajuda. Se é o speaking, se é a comunicação que você quer, ter um parceiro ou um professor ajuda muito. É aquilo de treino, vai se familiarizando com aquilo. Se for seu objetivo reading, leia, leia. Se você não tiver ninguém para praticar, se grave. Eu acho que a minha próxima dica, grave-se, sabe? Torne
familiarizado de ouvir sua voz, sabe? De ouvir aqueles sons, né? E se corrija também, né? Você tá ali escutando, se familiarizando. Ah, isso aqui tá estranho. Vai lá no dicionário, vê se é isso mesmo. Se não tem ninguém, tem como treinar sozinho também, tá? E, aliás, eu falei isso na minha live de entrevista de emprego, que é super importante se gravar. Ah, Eu tenho uma dica, posso comentar? Uma dica. fala aí, mano. Eu leio em inglês sempre que eu posso. Se eu entre escolher um livro em português ou em inglês, eu sempre escolho em inglês. E sempre que eu vejo uma palavra que eu não sei a pronúncia certa, eu tenho um dicionário no celular que tem o áudio. Então, sempre que eu não sei a pronúncia, eu não leio a palavra que eu não sei a pronúncia. Eu vou no dicionário e, às vezes, uma palavra parecida com português, medíocre, é a mesma palavra em inglês. Eu, como que pronuncia isso? Eu não sei pronunciar. Eu fui lá no dicionário e cliquei na caixinha de som e ouvi. Olha, não é tão diferente assim. Mas Então, eu não sabia, achava que eu não sabia. quando eu estudava há uns anos atrás, uns aninhos, que o pessoal acha que eu sou novinha, não existia esse negócio aí, não, de escutar, Você não é novinha. escutar o dicionário. O pessoal acha que eu sou novinha, né? Então não vou falar a verdade. Mas não existia esse negócio de olhar na internet, ver pronúncia. Gente, a tecnologia tá tão avançada, tem tudo que pode ajudar a gente agora, É, entendeu? na época Sem que eu estudava mimimi, inglês era sem mimimi. dicionário. Tinha que tentar É. decifrar lá o alfabeto internacional e não vai, não é a mesma coisa. E Olhar para saber a lá, pronúncia de alguma coisa? Você tinha que é, ler uma pronúncia lá, né? Que é universal, né? Mas é super. Você tem que saber também como é que lê aquilo. E aí? Né? Inspire-se em pessoas que não são nativas. Se você vê alguém que fala em inglês, por que não se inspirar nela? Por que inspirar em nativos, né? Ah, se ela conseguiu, você também pode, né? E essa coisa de sotaque também que eu quero comentar, né? Ainda bem que hoje tem a Pitirelli. Obrigada, Elu. Essa coisa de nativo de sotaque. A gente não quer copiar o sotaque de X, Y, Z. Ah, ah, o nosso país é tão imenso, né? E cada localidade com sotaque, por que você não tem o seu próprio? Sabe? Sotaque é uma mera. É uma coisa de identidade, né? E o negócio é você se atentar pela pronúncia, não o sotaque. Tanto faz se for sotaque americano, tanto faz se for sotaque irlandês. Eu aprendi inglês na Austrália, falo com meus alunos mais americanizados, porque é inglês que a gente está acostumado, né? Mas esse negócio de sotaque, gente, não se prenda também, não, tá? Que mais? Que mais? Que mais? Acho que é isso. Gente, eu sou professora. Rodrigo, eu fiz a live de entrevista sozinho, né? Entrevista de emprego. E durou 40, acho que 44 minutos. Todas as lives que eu fiz com convidados eram 1 hora. E eu fui eu sou tão assim assertiva, né? Não é isso que eu tenho que falar. Pá, 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 pá. Né? E pronto, acabou. Agora, as lives com meus convidados, eu tinha que falar, meu, vamos, 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 gente. Sabe? A minha foi, tá, certeza, eu sou muito objetiva. você é virginiana, signo de Capricórnio. terra. Ah, então, É. é o segundo palpite que eu ia falar, o Virgem ou Capricórnio. O que você está descrevendo é isso. Então é isso, gente. Tem alguma coisa mais pra falar, Rodrigo? O meu roteiro é que acabou. Gente, vocês têm dúvidas? Ah, uma coisa que eu sempre falo das emoções, a emoção precisa de aceitação. A gente não aprende isso em nenhum lugar. Infelizmente, poderia ter uma educação emocional. Por que que é tão. Bom, hoje é possível, vou colocar assim. Hoje é possível. Há 10 anos talvez não fosse. Mas esses conhecimentos sobre aceitar as emoções é da década de 70. Isso que eu estou falando sobre aceitar as emoções, olhar para o medo, para a tristeza e para a raiva com aceitação, não é recente. Não é, é algo. A comunicação não violenta foi desenvolvida na década de 70 nos Estados Unidos, 1970, pelo Marshall Rosenberg, que era um psicólogo. E é sobre isso, sobre olhar para as emoções com aceitação. O medo é uma emoção básica.
Quando eu falo emoção básica, significa que o medo é uma emoção que todo mundo tem, faz parte. E ter medo não faz ninguém melhor ou não ter medo. Todo mundo tem medo. Quem disse que não tem medo quer dizer que está rejeitando o medo. Então, todo mundo tem medo. E sentir medo é normal, aceitar o medo quer dizer que a gente é humano. Então, ter esse olhar de aceitação pelo medo faz a gente ser humano. Porque quem nega as emoções nega a nossa humanidade. Tipo, todo mundo tem tristeza, raiva e medo. E alegria também. Quando eu falo tristeza, raiva e medo, é que essas geram problema. Alegria não gera problema para ninguém. Então, a mensagem sobre lidar com medo, de se expor, de se expressar, de errar, é sobre aceitar o medo. Tá tudo bem ter medo. Se os outros não aceitarem, o importante é você aceitar. Se você aceitar que você pode errar e que os outros, o que eles falam, serve para eles. Se os outros vão criticar quem erra, quem está criticando aplica a mesma rigorosidade para si mesmo. Então, Você no falou ponto uma coisa de muito legal por mensagem outro dia comigo, e você foi mesmo assimilando quando você colocou aquilo no seu trabalho e usava todo dia, lembra? então, antes de eu sair do exército, eu pedi demissão em 2017. Antes de sair, como eu falo inglês, francês e espanhol, no exército estava registrado que eu falava esses idiomas. Então, eles me selecionaram para uma missão de paz da ONU no Líbano, que estava sendo chefiada pelos espanhóis. Então, eu viajei com mais 6 brasileiros para a Espanha. A gente ficou em Córdoba, que é no centro da Espanha, num quartel-general. A gente ficou 3 semanas, era para ser 6. Como eles já tinham muita experiência, 3 semanas ficou pronta a preparação e deram para a gente 3 semanas de férias. Acredita que eu consegui usar essas 3 semanas para estudar francês? Eu consegui sair de Córdoba, ir para Sevilha, pegar um voo para Paris e fiz 3 semanas de aula de francês. Mas logo depois voltei e fui para o Líbano. É esse o ponto que é o central. Esse foi só na divagação. No Líbano eu trabalhei com um indonésio e um salvadorenho. E o chefe lá era espanhol e tinha sérvio, ou seja, tinha que falar inglês diretamente, porque tinha austríaco. Então a minha função era chefe de seção de logística. Então quando saía algum veículo, carro da base, eu tinha que controlar isso. Então eu tinha que falar inglês e espanhol todo dia. Eu fazia questão de falar espanhol com os espanhóis, porque é uma forma de eu praticar espanhol todo dia, e com o indonésio não tinha jeito. Com o E indonésio, com como o foi sérvio, esse período para você? Em questão foi do seu nível? O diferente. Oi? que você Qual foi a sentiu, pergunta assim? final? O Então, que te trouxe, assim, de experiência, assim, em questão de é, nível de inglês? no O que que mudou? começo eu estava me cobrando, no começo eu estava me cobrando muito. Quando eu não entendia alguém, eu achava que eu que era errado. Depois eu comecei a perceber que um monte de gente na missão de paz da ONU não necessariamente fala. Então, o austríaco não falava bem inglês, ele falava um inglês misturado com alemão. Aí, quando eu não estava entendendo, eu achava que era eu que não estava ouvindo. Mas o que eu fiz? Eu sou muito proativo. Então, eu estava fazendo 2 aulas por Skype de inglês e focado em pronúncia, pronúncia, pronúncia. Depois de 2, 3 meses, eu comecei a perceber quem falava e não falava. Os indianos não falam bem inglês. Os indianos, no geral, falam muito mal. Mas eles vão agir com confiança. Porque eles de alguma forma, têm o inglês como uma segunda língua na Índia. Mas é igual aula de inglês no Brasil. A aula de inglês numa escola comum não ensina inglês. Tem lá gramática, mas não tem conversação. Então, para muitos indianos, eles acreditam que eles falam. Só que aí eles falam o inglês junto com o idioma deles. Então não dá para entender. Mas eu só percebi isso depois de 2, 3 meses. Depois de 2, 3 meses eu estava confiante no inglês e no espanhol. Eu Uhum. já conseguia me virar, falar por telefone, resolver problemas. Eu já estava fazendo antes, mas eu fazia antes com muito sofrimento. Antes, porque eu tinha que resolver todo dia problemas. E aí a minha exigência atrapalhava muito. A É. minha exigência, eu me impressionando. Mas com o tempo, era todo dia. O trabalho lá era das 8 da manhã até 8 da noite. E tinha um intervalo de 3 horas. Tinha a siesta que os espanhóis fazem, a gente pagava Uhum. 3 horas no meio da tarde para Uhum. dormir, para descansar. Eu gostava muito dessas horas. Uhum. Então, o que mais me trouxe essa experiência foi essa oportunidade de
eu nunca tive isso. Você já Fora a questão entendeu. de. Você ganhou Ah, confiança, ficou ah, confiante. Gente, não exato, precisa a confiança. viajar também. Um ponto importante, não precisa viajar também para ganhar confiança, sabe? O negócio é prático. O que você põe na prática, o que você põe no seu dia a dia, você já, meu, vira confiança. Porque você já vê aquilo tanto, você já, já sei já o que fazer, entendeu? É Ó, prático. o Rafa falou que tem medo de errar. E aí o Rafa, o medo de errar, só para recapitular, é importante pensar assim, que está tudo bem sentir medo de errar. O problema de ter medo de errar é que a gente não quer ter medo de errar. Se você aceitar que ter medo de errar está tudo bem, já fica mais fácil. Experimenta aí, depois me fala. Eu conheço o Rafa do curso de teatro que a gente fez no Macunaíma. E então, Rafa, depois você assiste a live que o Rodrigo mandou ver aí. Mandou várias dicas aí. no começo, no meio a gente fez o exercício. A gente fez o exercício para acolher o medo. Dessa forma, se aceitar o medo, ele diminui. É mágico, é muito mágico. E pensa no medo como a sua criança com medo. Se você pensar na sua criança com medo, daí você não vai rejeitar ela, porque é você com medo. E quando você acolhe a sua criança que está com medo, o medo passa. Porque o medo dela é uma forma de chamar a sua atenção. Quando você deu atenção para a sua criança, o medo passa. É genial. E é isso. É genial. Então tá, gente. Acho que foi isso. O Rodrigo já fechou aí com chave de ouro. Se vocês tiverem Ah, dúvida, pode falar. deixa eu comentar uma coisa. É, Caso alguém queira aprender a lidar melhor com a relação com os pais, com a constelação familiar, tem um curso. As inscrições estão abertas. É só ir lá no meu perfil no Instagram, que tem no link da bio, tem mais informações. É um curso que o nome é Resolva-se com os seus pais. A inscrição é até quinta. E nesse curso você aprende a usar os princípios da constelação familiar para ter aceitação por você mesmo, pelas suas emoções, pelos seus pais, ou seja, entender que eles são certos e eles têm as dificuldades deles. Então é importante olhar para os pais, independente de como eles foram, presentes, ausentes, etc. É importante olhar para eles como certos, porque aí a gente vai ter a consequência que a gente acerta também. É muito curioso. Se os pais são certos, a gente acerta. E o curso tem duração de 4 semanas, e lá tem mais detalhes. E o importante é um curso prático. Você vai aplicar, vai vivenciar e vai sentir a mudança. 4 semanas depois, você vai ter uma relação muito diferente da que você tinha antes, quando fizer esse curso. Além disso, tem um curso gratuito, que é o Introdução à Inteligência Emocional para Provas e Concursos, onde você isso aprende aqui a lidar com medo de errar. vai errar. Foi esse. O medo de errar, a ansiedade, e você aprende uma fórmula que facilita o seu sucesso, que é uma fórmula para você definir objetivos e conseguir lidar com o que atrapalha, para conseguir o que você quer. É isso. Então tá, Rodrigo. Obrigada pela participação. Obrigado. Muito bom, muito valioso. Gente, obrigada. Qualquer dúvida, manda aí, manda pelo comentário. Pode mandar a mensagem pro Rodrigo, né, Rodrigo? Sim, pode mandar. Eu respondo assim que eu vejo a mensagem. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.